Kamonohashi é o maior prodígio da história da Blue, que é o maior departamento de detetives do mundo. Porém, depois de um certo incidente envolvendo Ron, onde vários morreram, ele acabou sendo posto em suspeita, e acabou sendo expulso e proibido de atuar. E esse é o recap que vamos ver hoje, do anime Ron Kamonohashi. Estou repostando pela milésima vez, pois o vídeo foi bloqueado várias vezes. Mas fiz várias alterações nas imagens, acho que agora vai. Então bora lá pro vídeo. Então vamos lá começar. A história começa em um departamento de investigação, nomeado de Primeira Divisão de Investigações. Uma mulher aparece gritando perguntando se havia tido a quinta vítima. Dois homens explicam que sim, e que o autor sempre agia da mesma forma. Então ela diz que vão aumentar o alcance das buscas, então ela fala o nome de Ishiki, um dos nossos protagonistas. Ele fica sério e preparado para seguir a próxima missão, mas ela diz para ele ir para casa e dormir. Ele responde que não podia aceitar, que consegue continuar por 2 dias seguidos, mas ela usou-a dizendo para ele não se enganar, que não tinha nada pior do que um incapaz motivado. Momentos depois Ishiki está conversando com o Sr. Kiku, onde Kiku diz que Ishiki não estava indo bem, e que logo poderia ser desligado do departamento, pois ele havia deixado fugir suspeitos 2 vezes por ter sido enganado por eles. Esse é o tal do Mula. Kiku continua falando que apesar disso, gostava da honestidade e o modo de agir sem pensar nas consequências de Ishiki. Ishiki responde meio frustrado, que a população está com medo por conta dos assassinatos em série, e ficar ali parado sem poder fazer nada era muito incômodo para ele. Kiku, notando a situação, começa a atiçar os sentimentos de Ishiki. Ele começa a falar mais profundamente do caso, que mesmo com algum tempo, a investigação não tinha tido progresso nenhum, e já havia 5 vítimas. Espertamente Kiku fala que há alguém que poderia resolver o mistério. Ishiki se interessa na hora. O senhor continua, e diz que ele não era um detetive qualquer. Com as informações, Ishiki resolveu ir até esse tal detetive. Ele leva consigo uma foto dele para reconhecimento. Entrando lá, ele fica de frente para a porta, e quando faz menção de apertar o botão do interfone, uma voz surge, e diz que ele não espere nada. Não espere nada de mim. Ishiki faz menção de novo, mas outra vez a voz surge e diz para ele: cuide do caso sozinho. Ishiki fica meio perdido achando que era engano. Então a voz grita e diz que aquilo não era jeito de pedir ajuda. Ishiki acaba se assustando e caindo no chão. Ele levanta e diz que o Sr. Kiku da Polícia Metropolitana tinha falado sobre ele. Nesse momento alguém abre a porta. Ishiki se espanta e grita perguntando quem era ele, pois o cara parecia um Zé Ninguém, mas ele era o Ron Kamonohashi. Ishiki se espanta pois ele estava bem diferente do que estava na foto. Ron não se mostra interessado em nada e fica perguntando o porquê que o Sr. Kiku tinha mandado ele, e cai de cara no chão. Ainda diz que aquele chão conhecia a decepção dele mais do que ninguém. Ele continua dizendo que não tinha TV e nem internet, estava totalmente distante das informações do mundo. Ele manda Ishiki ir embora, pois o Kiku já tinha mandando vários para serem colega dele. Ishiki começa a falar sobre o caso que estava acontecendo, mas Ron começa a gritar para evitar escutar. Ishiki, inconformado com Ron, dá meia volta e diz que não dava para contar com ele. Ron ironicamente diz que era o melhor mesmo a se fazer, e para ele ir pedir ajuda de Deus no santuário combinava com Ishiki. Nesse momento Ishiki se espanta, e pergunta como Ron sabia que ele tinha ido ao santuário. Então Ron começa a demonstrar suas habilidades diferenciadas de detetive. Ron primeiro cita o pólen no ombro de Ishiki, que só iria cair nele depois de andar no santuário Vakana ali na região. Ele cita a latinha de café no bolso de Ishiki e os sons das moedas em seu bolso, que demonstrava que ele havia trocado uma nota para fazer oferenda. Ishiki fica impressionado e percebe que tudo o que é o Senhor Kiku havia falado sobre Ron era verdade, então grita bem alto contando o caso de assassinato em série, mas percebe que Ron estava com tampão de ouvido, então Ishiki morde os dentes. Numa tentativa de chegar perto, o celular de Ishiki começa a tocar. Ron dá um soco no celular caindo assim pro lado, mas a chefe de Ishiki começa a falar que havia tido um sexta vítima em um parque e era para ele ir até lá pois ele estava mais próximo. Ron começa a se debater e mostrar-se inquieto, então ele diz que quando escuta falarem de algum caso, não consegue conter a vontade, mas que não podia agir como detetive e por isso se afastou de tudo. Ishiki fica surpreso pois achava que Ron não queria ser detetive pelo comportamento que demonstrava, e pergunta se então Ron queria ser um.
Ron grita bem alto que é claro, resolver mistérios era a razão de viver dele, mas vive como recluso para não escutar nenhum caso, pois ele tinha um distúrbio fatal como detetive. Ishiki fica meio em dúvida e conclui que ele queria ser detetive, mas por alguma razão alguma doença o impedia, e então Ishiki grita confiante que vai dar todo o apoio a Ron, que ele podia confiar nele. Ron então concorda, e diz que vai ajudar, mas com uma condição, que Ishiki não tire os olhos dele. Então já no parque onde tinha acontecido o crime, Ron e Ishiki chegam até o cadáver. O policial explica que a vítima tinha uma festa para a noite do dia anterior, mas ninguém viu ele lá. Inesperadamente Ron salta ao lado do corpo da vítima e diz pro cadáver que o livrará do sofrimento. Logo consegue fazer algumas descobertas, dizendo que a vítima tinha sido afogada, que a espuma na boca dava essa possibilidade, e pergunta-o por que entregou todos os pertences sem resistir, e as roupas não estavam amassadas e sem machucados. Ishiki diz que todas as vítimas tinham morrido praticamente da mesma forma, que tinham morrido por afogamento, mas eram encontradas em lugares sem água e rios e que só podia ser algo com magia para fazer algo assim, pois não tinha como acontecer aquilo. Mas Ron discorda e diz que tem sim. Então ele se levanta e diz para eles irem lá, pois ele já sabia quem era. Ishiki fica impressionado. Passando um tempo, Ishiki e Ron aparecem. Ishiki estava meio disfarçado com algumas roupas de rico, mas tudo fazia parte do plano. Eles chegam até uma barbearia, onde apenas Ishiki entra. Ishiki então se depara com o barbeiro. Ele pede para cortar o cabelo. O barbeiro avisa que irá guardar suas coisas. O barbeiro pede para ele abaixar a cabeça para ele lavar seu cabelo. Ele chama o Ishiki que não responde. Então ele se revela dando um sorriso e abre a torneira para matá-lo. Ron surge pegando o barbeiro no flagra. Ele explica que o ambiente do ar estava reduzido em 18% e que apenas 10% era suficiente para um humano desmaiar em uma respirada e tinha mandado Ishiki prender a respiração por 1 minuto ali. E com tudo isso o barbeiro conseguia matar as vítimas afogadas na pia, e que todas as vítimas tinham datas comemorativas próximas, e era normal então elas quererem ir reparar a aparência em um salão de beleza. E não só isso, ele havia reduzido a busca aos lugares pegando barbearias que aceitavam atender sem hora marcada. Então assim ele só pegava vítimas novas e que pareciam ricas. O barbeiro corre para fugir pelos fundos, mas sem sucesso. Então ele diz aos dois que não sentia nenhum remorso por ter matado as vítimas e que odiava riquinhos. Nesse momento Ron fica sério, ele aponta seus braços, e diz pro barbeiro pular do prédio, e que quem faz pouco caso com a vida alheia, não tinha direito de viver no mundo. Os olhos de Ron brilham como se tivesse ativado algum poder ocular. Inesperadamente o barbeiro vai para a ponta do prédio para se jogar. Ishiki corre e consegue segurar o barbeiro. Ron fica cabisbaixo e depois volta ao normal-se. Perguntando o que tinha feito e onde estava o assassino, ele resmunga a si mesmo dizendo que não merecia ser detetive, mas fica muito feliz ao ver que Ishiki havia conseguido salvar o barbeiro. Então eles acabam caindo, mas Ron o salva com uma espécie de corda. Ron se mostra muito animado e diz que teve ótimas ideias. O Sr. Kiku avista eles com um grande sorriso de longe. Então, voltamos ao passado, onde dentro de um local, vemos vários detetives reunidos, onde todos estão chocados falando que o mistério tinha sido resolvido. Eles continuam afirmando que o caso do assassinato tinha sido dado como sem solução e que jamais ia ser descoberto. Mas o aluno novo era inacreditável, que era o melhor que tinha entrado na instituição. Os detetives ficam tão impressionados que um deles fala que quando aquele garoto se formasse, crimes impossíveis do mundo todo iam sumir, pois ele ia resolver todos eles. E a pessoa que todos os detetives estavam se referindo, era nada mais e nada menos que nosso Ron Kamonohashi. Onde ele aparece em sua juventude, ele agradece os elogios de todos, e continua dizendo que aquele era o dever dele por possuir tal habilidade incrível de resolução de casos. Então voltamos ao presente, na residência de Ron especificamente. Ishiki de frente para a porta novamente, não tem nem chance de apertar o interfone, pois Ron aparece alegremente assustando Ishiki, perguntando a todo momento se tinha um novo caso para ele resolver e que estava muito empolgado. Mas Ishiki responde que só tinha ido ali para ver se ele estava bem, pois o Sr. Kiku havia mandado ele ir. Mesmo assim, Ron espera que Ishiki fale que tem um novo caso para ele, mas logo percebe que não. Ele volta para dentro de novo e se joga de cara no chão deprimido, e grita para Ishiki dizendo que ele era completamente inútil.
Ishiki responde para ele ir com calma nas palavras. Ron continua dizendo que tinha uma paixão intensa em resolver mistérios, e que era o maior talento da Blue e Ishiki estava desperdiçando. A Blue era a principal instituição de treinamento de detetives do mundo, que 100% dos grandes detetives estudaram nela, e de todos eles, Ron tinha tido as maiores notas e era considerado o maior gênio da história da instituição. Mas que em um exercício prático, todos os suspeitos que ele perseguiu morreram, assim botando ele sob suspeita, então acabou sendo expulso e perdeu o direito de obter a licença de detetive. Essa licença era necessária para poder ter permissão de resolver casos maiores e difíceis, e que se a Blue souber que ele está investigando sem autorização, eles iam o punir com a morte. Ishiki o questiona, pois eles haviam investigado um caso juntos. Ron diz que foi inevitável, e que a partir de agora, o Ishiki ia investigar por fachada, enquanto ele ia controlá-lo por trás dos bastidores, então seria marionete dele. Ishiki diz que queria resolver os casos grandes com Ron, mas a sua chefe Amamiya é quem decide os responsáveis pelo caso. Ele mostra uma foto dela para Ron. Ron fala que ela é muito bonita e não era à toa que ela tinha fãs na delegacia. Ishiki se mostra surpreso pois não tinha dito nada sobre ela ainda. Ron explica que soube isso porque a foto não havia sido tirada por Ishiki, e que a chefe dele e nem ele estavam olhando para a câmera. Então assim ele concluiu que a foto foi tirada escondida. Ishiki confirma, e fala que seu amigo havia enviado para ele a foto, e que esse amigo disse ainda que sonhava com o dia em que Amamiya pisasse nele. Então Ishiki diz que naquele mesmo dia, apareceu um novo caso, onde um corpo tinha sido encontrado às margens do rio. Era um homem de 20 e poucos anos com ferimentos na sua cabeça. O detetive mostra a foto para a chefe, então Amamiya diz que vai imediatamente ao local. Então Ishiki, vendo a oportunidade, fala que também quer ir, mas ela nega e responde que tem algo mais apropriado para ele. Ele se empolga, mas dá para ele um monte de papéis e uma caixa com casos pequenos para ele. Essa caixa era só de Ishiki, onde ele fala para Ron que só tinha caso de baixa prioridade e que todo mundo ria e chamava de cesto de lixo, mas Ron responde que um dia quem iria rir era Ishiki. Ron pergunta qual era o caso lixo que tinha então para eles. Ishiki fala sobre um cofrinho que tinha diminuído, que talvez por algum erro, esse caso foi parar na primeira divisão, e que parecia um caso impossível, mas não para ele, e que acha que Ron não vai ter interesse em um caso de roubo de trocados, mas Ron se levanta na hora, se mostra empolgadaço em resolver. Ele logo se disfarça para ir para a ação, e fala que eles vão verificar e resolver. Ishiki quase pisa no gatinho e se pergunta se estava morto. Ron fala que estava dormindo só. Então eles vão até a casa, onde havia tido acontecido o caso. Uma garota aparece e os atende. Então eles se apresentam. Ron se apresenta como Kamou Kanetamaru de serviço de urgência de cofrinho. Esse cara é uma figura. Ela sem jeito com a apresentação, manda eles entrarem. Ron logo vai para cima da mala, falando que aquilo devia ser o cofrinho, mas a garota diz que é apenas uma mala de viagem, da irmã dela que tinha acabado de voltar para casa. Ela então os leva até a sala de estar, pois era onde estava o cofrinho. Ron fica animado ao ver o cofrinho, pois era o famoso cofrinho e impossível de tirar qualquer moeda, era o porco inviolável. Ron fala que também existia um porquinho rosa e que era mais popular. A garota confirma e diz que só tinha da cor amarela na lojinha local e foi bem baratinho. Ishiki pergunta a ela, que um dia antes do anterior elas estavam fora de casa. Ela confirma que sim, e que no dia anterior notou que o cofre estava mais leve. Ron grita falando que seu bigode ficou preso, bigode falso que surge do nada. A garota diz que são as joias da irmã. Ron fala para Ishiki para ele se perguntar o porquê o ladrão não levou as joias. Ishiki fala que realmente isso era estranho. A garota segue e fala que tinha recebido várias chamadas silenciosas, e que então trancou a casa um dia anterior de ontem. Ron diz então que tudo havia ficado claro. Ele deita no chão e diz que desiste, e se mostra meio despreocupado. Nesse momento a irmã mais velha chega em casa, onde ela explica que um dia antes de ontem, ela foi ajudar os pais delas e passou a noite lá e que voltou no dia anterior. E que ontem sua irmã mais nova chegou e disse que percebeu que o cofre estava mais leve, e que acha que é só impressão de sua irmã. Então Ron esboça seus belos olhos, e fala para eles quebrarem o cofrinho para conferir. Eles concordam, e então quebram o cofrinho. Eles conversam entre si. A irmã mais nova diz que ainda acha que tem menos que antes. Ron fala para eles não tocarem nas moedas, pois Ishiki ia levar para a perícia avaliar as impressões digitais. Então chegando no finalzinho da tarde,
Ron estava esperando Ishiki em um local marcado. Ishiki chega, logo ele recebe uma ligação, era a confirmação que não encontraram as impressões digitais da irmã mais nova nas moedas. Ron já se mostrava saber que esse seria o resultado. Ron se vira para as margens, então Ishiki vê que Ron não tinha marcado naquele lugar à toa, eles estavam diante de um caso, eles avistam a Mamiya, onde eles vão até ela, e Ishiki pergunta o que ela estava fazendo ali, ela responde que estava conferindo o cadáver e havia dito para ele não ir até lá. Ron passa andando para ir até o corpo, ela pergunta quem é ele, Ishiki sem jeito fala que é amigo dele. Ron então fala para Mamiya deixar esse caso com Ishiki Totomaru, ela pergunta que piada era essa, então ela diz para Ishiki, que se ele não deixasse ela com um sorrisão desse jeito, ele estaria no olho da rua. Então Ron faz o que ele sabe melhor, e se joga ao lado do cadáver, e diz que vai livrá-lo dos arrependimentos. Ron então joga uma sacola para Ishiki, e chama ele de Inspetor Ishiki e que agora era a vez dele. Então diante de todos, ele começa a explicar o caso, e diz que quer começar com o caso do cofrinho, sua chefe diz para ele pular essa parte pois não era importante, mas ele continua, e diz que só haviam encontrado as digitais da irmã mais velha. Elas ficam surpresas, mas a mais nova diz que não tem como abrir o cofrinho sem quebrar, Ishiki fica meio sem jeito, mas ele pega a sacola que Ron tinha dado a ele, e continua a explicar, que o cofrinho poderia ser violado de algumas maneiras, e que uma das formas era simplesmente trocar por um cofrinho novo e 0 bala, e que tinha à venda na lojinha, e continua falando que não tinha sido um roubo qualquer, o cofrinho tinha sido quebrado e para esconder isso, trocaram por um novo e botado novas moedas, então ele olha para a irmã mais velha, acusando ela. Ela fica em choque, mas segue com postura e diz que não fazia sentido isso, pois se tivesse quebrado ela não precisaria esconder uma coisa dessas, e era só ela contar. Ron percebe que Totomaru estava ficando nervoso, então ele sussurra para ele ficar calmo, ele respira fundo e continua a explicar que ela tinha que esconder isso a qualquer custo, e que a resposta para isso estava ali nas margens do rio, pois o que ocorreu foi um assassinato daquele homem morto ali. Ele ainda explica que quando a irmã estava voltando para casa, um stalker estava esperando por ela, e que isso tinha a ver com as chamadas silenciosas, e então ela correu para casa e foi para a sala de estar, e foi aí que ela usou o cofrinho, acertando ele na cabeça e o matando, e assim o cofrinho ficou espalhado de sangue junto às moedas. Então por isso comprou outro e botou novas moedas e por isso só tinha as impressões digitais dela. E por fim usou a mala para levar o corpo até as margens do rio. Então todos ficam chocados, pois o caso do cofrinho e o do corpo estavam ligados entre si. Eu tô passada. A irmã mais velha fica aflita por ter sido descoberta, mas acaba confirmando tudo. Ishiki ainda tenta defendê-la falando que tudo começou por causa do stalker, mas é refutado por sua chefe que diz que ocultação de cadáver era um crime grave. Neste momento Ron aponta para o lago, e manda a irmã se afogar, e que quem mata e esconde não tem direito de viver. Ishiki percebe que vai acontecer de novo como ocorreu com o barbeiro, ele então segura ele, e fala para ela não escutar ele, mas ela acaba ficando em um estado de hipnose, e começa a correr até o rio. A Mamiya corre para pará-la, mas sem sucesso, ela entra no lago, dizendo a si mesma que vai se afogar. Ishiki vai e se joga no rio para salvá-la, a irmã mais nova olha desesperada, e Ishiki consegue resgatá-la. Ron então volta a si novamente, e se pergunta o que ele tinha feito e que de novo tinha feito alguém ir se matar, mas quando percebe que Ishiki havia salvado, ele fica aliviado e sussurra agradecendo Ishiki. Então passando isso, Ishiki e sua chefe estão conversando, onde ela diz que tudo batia de acordo com a confissão da irmã, e que se fosse constatado que ela agiu em legítima defesa, isso ia contar por cima da ocultação de cadáver. Ele fala que tomara que sim. Ela diz ainda que eles violaram as regras e estavam em um lugar que não tinham permissão, e ainda intimidaram a suspeita. Ela pergunta o nome do amigo dele, ele nervoso mente que se chamava Kamou, ela chama ele de meu mestre Kamou. Ele em seus pensamentos diz que ela só podia estar de sacanagem. A cena corta para um grupo de detetives, a Blue, onde um deles pergunta para a diretora se ela se lembrava de Ron Kamonohashi da turma 87, ela responde que sim. A mulher era a diretora da Blue, outro continua a dizer que ele era o aluno com as notas mais altas, outro diz que tinham sabido sobre um suspeita que ele havia retornado às atividades como detetive. Eles reafirmam que todos os culpados no caso dele morreram e que ele pode acabar causando outra tragédia.
A Direto diz que a situação era clara, e aqueles da Blue buscam a verdade e treinam detetives para que a justiça jamais seja ofuscada pelo mal, e que detetive que mata pessoas é inaceitável, e ele deve ser investigado. Então, em meio ao escuro, um dos detetives se levanta, e fala que está apto para essa investigação. A diretora então concorda e deixa a investigação com ele, que era apenas para verificar se a suspeita dele ter voltado a investigar era verdade. E que era para evitar contato com ele, mesmo que o veja atuando como detetive, então era para ele relatar imediatamente a eles. Ele concorda e sai. Ao sair, a diretora continua dizendo que teria apenas uma punição possível para ele, pois os crimes que Ron tinha cometido eram óbvios. Então, voltando aos nossos protagonistas, Ishiki está andando pela cidade enquanto recebe uma ligação, ele se mostra surpreso e sai correndo indo até Ron, e pergunta qual era a emergência, mas ele responde que não tinham deixado ele comprar fiado ali. Ishiki então diz que aquilo então não era uma emergência, e diz que achava que a Blue ou algo assim estava atrás dele. Ishiki então acaba ficando com o prejuízo ao ter que pagar a ração do gato de Ron, mas nisso eles acabam ganhando um bilhete. Onde esse bilhete era premiado, e seria sorteado um dos prêmios, eles vão sortear para ver se ganhariam algo. Ron se mostra bem animado, o moço diz para eles girarem a caixinha para sortear, Ron se aquece para girar e se mostra empolgadaço, ele começa a girar e então uma bolinha dourada cai, era uma das bolinhas premiadas, então tínhamos um vencedor, e o prêmio que eles ganharam era o melhor, era a viagem para as termas. O cara fala ainda que era perfeito para eles dois, pois era para casais. Ele continua e diz que 2 bilhetes haviam sido premiados só naquele dia. Então o vendedor os agradecem e eles saem fuxichando entre si. Então o detetive aparece e fala que então era uma viagem às termas. Então, aproveitando o belo prêmio, em um belo dia, Ron e Ishiki estão a caminho das termas, o motorista diz que eles tinham muita sorte, e que tinha chovido muito há alguns dias, mas nesse dia estava bem ensolarado. Ele então dá um panfleto para eles da pousada, ele continua dizendo que Benizome, onde é o lugar que eles iam, há muito tempo as folhas de outono tinham ficado no tom vermelho chamado Beni e que um senhor viu o reflexo da folha nas águas e chamou de tingido de carmesim. Então Ron percebe que o panfleto se tratava da pousada principal, e que o deles era a pousada fictícia. O motorista freia o carro e fica sem jeito, e pedindo desculpas ele dá um outro panfleto. E esse era apenas um Cherokee preto e branco já mostrando o nível da pousada que eles iam. O motorista meio desconfiado se despede e diz que aquele era o lugar. Então eles se deparam com a pousada que estava caindo aos pedaços. Ron ironicamente ainda fala que parecia que um furacão tinha passado por ali. Então um casal super animado aparece e dão as boas-vindas a eles. Nesse momento outra pessoa nada suspeita aparece dando as boas-vindas. Ele fala ainda que agradece os empenhos de policial do Sr. Ishiki, que se demonstra surpreso por ele saber, ele explica que sabia por causa das biqueiras do sapato que estavam arranhados, e que só seria possível causa dano assim correndo muito, e que a profissão de policial era a única que era preciso correr assim. Ishiki se vê impressionado, mas Ron diz para que Ishiki não se engane, ele segue até o cara e diz que se for assim, repórteres também correm, e que ele havia descobrido com a reserva antecipada deles. E responde que era só um truque de boas-vindas. Então ao entrar, Ron e Ishiki são instruídos e onde são avisados que há outros 3 grupos hóspedes na pousada, então Ron diz que era uma boa eles começarem pelo banho. Então o cara diz que não tinha dúvidas, aquele era Ron Kamonohashi. Então Ron e Ishii estão de boaças nas termas, eles fuxicham que a pousada estava toda acabada, mas as termas eram incríveis. Eles começam a falar sobre o que o motorista havia dito sobre as termas. Ron fala então que o motorista havia ocultado a história, que tinha diferença na altitude do rio, então a correnteza era rápida, e falavam que era comum transbordar, e que isso causava problemas aos aldeões, e que sacrificavam uma jovem da aldeia para o rio, e que no outro dia o nível da água baixava e que assim as águas das termas ficavam em um tom carmesim. Ele fala ainda que a história estava no panfleto que o motorista havia dado. Ishiki nota a cicatriz de Ron, onde ele diz que tinha se ferido em todo o corpo e só ficou aquela cicatriz e que o 6 tinha a ver com o nascimento dele. Então chegando a hora do jantar, outras pessoas surgem, um casal, e um garoto, mas Ron nota que ainda faltava, pois haviam dito que eram 4 grupos no total, e diz que mesmo assim, 5 pessoas eram mais que suficientes. Ele dá um sorriso então diz que era o suficiente para jogar o jogo da vida,
e que aquilo estava na lista dele de coisas para fazer antes de morrer. Então, de forma bem animada, se mostrando empolgadaço, ele chama a todos para jogar. As pessoas ficam olhando, e Shiki, todo sem jeito, pede desculpas, e fala para Ron que ninguém nem tinha acabado de jantar ainda, e era mais comum jogar ping-pong em uma pousada. Então os dois vão até ao local para jogar ping-pong, onde Ron diz que eles iam jogar com uma regra especial, e Shiki pergunta o que era. Então Ron diz que o perdedor iria virar escravo do vencedor para sempre e começa de surpresa a jogar. A bolinha cai para o buraco e Ron, animado, diz que venceu, e Shiki diz que não foi justo. Então eles vão até a bolinha, pois ela era a única que tinha, mas eles acabam indo para outra água termal, e dizem que isso que é vida. Então surge duas vozes de mulheres, que estão conversando sobre si, e já que era tarde, ia descansar nas termas, e Shiki escuta lá chegando. Era a Mamiya chegando pela daça toda feliz, dizendo que um dia ia ser superintendente de policial. Então ela chega e percebe o engano, os dois fazem uma cara corada, eles se olham constrangidos, então ela solta um grito. Então, passando esse momento, depois dos dois terem visto uma das tops maravilhas do mundo. Olha só, olha lá, só olha o ponto C, olha só, olha lá, olha aí, olha lá. Eles voltam ao jantar, onde o detetive disfarçado se mostrando inquieto e olhando para as horas. A Mamiya aparece choramingando depois do que tinha acontecido. Eles falam então que era o banho masculino ali, a Mamiya havia entrado no banho errado. Enquanto isso, o casal que estava na pousada se desentende, então a mulher pede divórcio. O marido fala que tinha sido apenas uma piada para ela. A Mamiya, completamente bêbada, fala que eles não podem se divorciar, então ela fala que vai dormir. O casal acaba se entendendo novamente, então a esposa diz que vai às termas para tomar banho. Então Ron chega no marido e diz que parece que ele tinha tempo de sobra agora, e chama ele para jogar o jogo da vida. Ele diz que seria divertido e então aceita. Então chamam o outro garoto para jogar também. Enquanto isso, o detetive continua a se mostrar inquieto olhando para o relógio. E Shiki acaba virando um milionário no jogo. Então eles conversam de como seria bom se a vida mudasse rápido desse jeito. Já estava ficando tarde da noite e eles decidem terminar por ali. Olhando o relógio novamente, o detetive esboça um sorriso. Passando para a manhã seguinte, uma garota corre gritando. A Mamiya então pergunta o que tinha acontecido e ela era da polícia. A garota diz que tinha alguém no banheiro feminino. Eles vão até lá, e quando chegam se deparam com um corpo de uma mulher. Então Ishiki percebe que era a esposa que estava brigando com seu marido na noite anterior. O marido chega e fica desesperado ao ver sua esposa morta, e disse que achava que ela estava dormindo. A Mamiya vai até o corpo para verificar, e ela estima que ela tenha morrido entre meia-noite e 2 horas. Então Ron se aproxima e pede com licença, e diz para o corpo irá livrá-la dos arrependimentos. Ele fala que não tem lesão externa óbvia, mas que não era normal essa situação. A mulher fala que aquele tanto de folha fazia lembrar a lenda urbana do sacrifício. Ron continua falando que era uma boa perspectiva. Ele então passa ao lado de Ishiki falando que o inspetor Ishiki sempre das pessoas. Ishiki percebe que Ron estava mandando ele tomar a frente. Ele começa a fazer perguntas para a funcionária, se ela tinha visto algo de noite ou algo suspeito. Ela diz que não, pois eles trabalhavam em turnos e só ficava uma pessoa de noite. Então o detetive surge e fala que era ele que estava no turno. Ele fala que observou todos eles e então podia testemunhar. Ele fala que todos tinham visto, que apenas uma pessoa havia voltado para o quarto antes da mulher sair. Então ele exclama e questiona a Mamiya, e todos confirmam que lembravam disso. Ron então dizem para todos que não era ela a culpada, e que o assassino estava ali entre eles. O grupo começa a questionar ele, pois achavam que era a Mamiya, mas Ron continua a dizer que era impossível ela criar aquela situação, e isso iria ser provado ali e agora. O detetive disfarçado percebe que vai ter a chance de ver Ron em ação, e que ele é um professor da Blue, e que assim que ele ver Ron atuando, teria completado sua missão. Mas para a surpresa de todos, voltando para Ron, que havia dito que tudo ia se esclarecer ali, ele surpreende a todos e diz que ao menos era o que o inspetor Ishiki disse. Ninguém esperava essa. Ron começa a falar como se o Ishiki que estava descobrindo tudo, e fala então que tinha a ver com a história da garota que era sacrificada, porém a Mamiya demonstrou que não sabia sobre essa história, pois ela não tinha vindo de táxi, que nem Ron e Ishiki, e não recebeu o panfleto.
E por isso Ron fala que não tinha como ela fazer uma cena assim. Ron diz tudo como se fosse Ishiki que havia descobrido. A mulher diz que a história só estava no panfleto do táxi. A moça da pousada diz que não era uma história agradável e por isso não contavam isso na pousada. Ron pergunta para Ishiki quem era então que tinha assassinado. Ishiki fica sem reação, pois não tinha ideia de quem era. No acalmar dos ânimos, Mamiya tenta agradecer Ishiki, mordendo os dentes se esforçando para completar o obrigado. Então ela diz que como ela ainda estava sob suspeita, ela deixará o caso com ele. Ele diz entusiasmado que não irá deixar ela decepcionada, mas ela grita dizendo que não esperava nada dele, que ele era o único que tinha ali e por isso não tinha opção. Então a polícia chega, depois de um tempo eles vão para a pousada. O detetive aproveita a chance para seguir Ron, ele se esconde no quarto ao lado para escutar tudo. Ishiki chega e fala que a autópsia concluiu que a causa foi insuficiência cardíaca. E que o marido revelou que ela tinha problemas cardíacos de longa data. Ron aproveita e dá um socão na parede ao lado. Ron já havia notado o detetive. Ele continua dizendo que o choque térmico entre o vestiário e o ar frio de fora foi a causa da insuficiência cardíaca. Então eles voltam todos para a cena do crime. Ishiki fala que irá resolver o caso, e fala que o que aconteceu foi um assassinato, e o assassino estava ali com eles, e que o assassino sabia bem do problema cardíaco da mulher, então ele acusa o marido dela. Ele nervoso pergunta o porquê ele faria algo assim à esposa que amava tanto, e que ele estava no salão com todos na hora da morte dela. Ishiki continua e diz que foi proposital, e que ele havia criado uma armadilha para sua esposa, que ele tinha deixado o tapete daquela forma na entrada da banheira. A Mamiya questiona que ninguém cairia numa armadilha assim. Ishiki continua e diz que a esposa sem o óculos tinha a visão muito ruim, e com isso foi o suficiente para ela acabar caindo na armadilha. Mas eles os questionam porque a causa da morte tinha sido um choque térmico. Porém, ele fala que a água não estava quente, e sim congelando. Ele pega uma calha e diz que foi usado no assassinato e havia sido descartado no rio. E como o marido sabia da diferença do nível da terma e o rio, ele usou duas calhas para desviar a água para a terma, uma gelada, e a outra para tirar a água quente, e que o marido havia aproveitado a lenda urbana da garota sacrificada para tentar despistar. E não só isso, ele havia trocado as cortinas do banho, para poder as outras mulheres acabassem indo pro banho masculino, para poder dar tempo dele preparar a armadilha, e por isso a Mamiya foi para onde Ron e Ishiki estavam, o marido não vê, mas como se desviar das provas, e acaba levando um cheque-mate. E nesse momento o marido revela que tinha fracassado, e diz que tinha feito isso pela Michio, a mulher que eu achava que era homem KK, e diz para ele não envolvê-la nisso. Ele fala que ela sempre dizia que a esposa dele atrapalhava, ela responde que queria sim que ela sumisse, mas não rá para chegar naquele ponto. Então o marido matou sua esposa por causa de um caso. Ishiki grita com ele, dizendo que ele tomou a vida de sua esposa. O caso finalmente foi concluído. Ron acaba sendo puxado, Ishiki então vê e vai procurá-lo. Então chegando lá, se tratava do detetive, que estava o esperando. Ron estava amarrado, se perguntando o que tinha feito. O detetive finalmente se apresenta aos dois, revelando ser instrutor de rastreamento da Blue, e que estava ali para verificar se Ron estava agindo como detetive. Ron responde, que já havia o notado, e que ele não resolveu nenhum caso e sim Ishiki, mas o detetive responde que isso era mentira, e um burro que nem o Ishiki que não nem notou a presença dele, não conseguiria resolver aquelas casos. Ishiki diz que era verdade, apesar da verdade doer KK. Ron continua falando que as ações do detetive não tinham sentido, já que se fosse só para verificar se eles estavam atuando, não teria o porquê dele se disfarçar na pousada e interagir com eles várias vezes, e que ou estava apostando com alguém algo, ou ele tinha sido ameaçado. O detetive diz que foi totalmente derrotado, e se grita pedindo ajuda das habilidades de Ron, e que havia se tornado um rastreador para achar o melhor detetive, para resolver o caso de sua família desaparecida. E que muitos falavam que talvez um tal de Ron Kamonohashi conseguisse resolver, e por isso veio atrás dele. Ron nega e diz que nem sequer conhece ele fala então que irá ganhar a confiança deles, e ajudá-los no casos, quando eles precisarem, e ainda pediu para ele aceitar um casaco. Ishiki diz que ele não parecia ser do mal. O detetive fica animado e diz que ele é um grande cara,
que ele não era esperto, mas tinha bom coração. Ninguém respeita o cara véi. O detetive diz então que vai embora por agora, se quiserem um rastreador então era só ele chamá-lo, e sai de lá que nem o Tarzan, sim, simplesmente. Ron continua a dizer que não tinha dito que aceitava, e que se ele os traísse, seria o fim dele, mas que como Ishiki disse que ele não era um cara mau, ia esperar para ver e ver se ele ia ser digno de confiança. Ishiki pensa, que apesar de tudo, nunca viu Ron recusar alguém em apuros. E é isso manos e manas, esse foi o resumo dos 4 primeiros episódios do anime. Se gostou deixa o like e se inscreva se quiser, abraços.